É um grande prazer, depois de muito tempo, depois de um mês e pouco, distante, em termos da pregação do púlpito, retomar aqui a pregação bíblica e voltar com todos vocês para discutir prosperidade na terra da aflição, a parte 6, e nós estamos agora lá em Gênesis 41. Gênesis 41. Sei que você, geralmente, quando está assistindo, você não foca muito na leitura bíblica. A tendência nossa é não acompanhar, mas se você tiver colocado na TV, quiser pegar a sua Bíblia, ajudaria certamente a você acompanhar a leitura. Eu vou fazer a leitura, e então, somente de algumas partes, porque o capítulo 41 ele é muito amplo, é grande. Eu vou ir também repetitivo, e aí eu vou só fazer uma síntese da leitura. Eu vou ler algumas partes, então eu vou fazer uma breve introdução, depois uma breve revisão da última pregação, que já faz um bom tempo, a parte 5, né, da prosperidade na terra de aflição, que foi Gênesis 40. E então eu lanço para uma breve exposição do capítulo 41, e de lá eu vou poder fazer umas aplicações. Eu tendo a ser breve, quero ser bastante prático, eu quero assim pular alguns aspectos, já que vocês são muito familiarizados com a história aqui do capítulo 41. Eu quero ler somente, eu vou pular alguns versos, vou começar no capítulo 41, eu vou ler até o verso 7, depois eu pulo alguns textos e vou te dizendo, avisando, se você quiser acompanhar aí na sua Bíblia, tá bom? Então vamos nós para a leitura da Bíblia. Passados 2 anos completos, Faraó teve um sonho, e eis que estava em pé junto ao rio Nilo. Do rio subiam 7 vacas de boa aparência e gordas, e pastavam no meio dos juncos. Após elas, subiam do rio outras 7 vacas de aparência feia e magras, e pararam junto às primeiras, nas margens do rio. As vacas de aparência feia e magras engoliam as 7 vacas de boa aparência e gordas. Então Faraó acordou. Tornando a dormir, sonhou outra vez. De uma só haste saíram 7 espigas cheias e boas, e após elas nasciam 7 espigas mirradas e queimadas pelo vento leste. As espigas mirradas devoravam as 7 espigas grandes e cheias. Então Faraó acordou. Tinha sido um sonho. De manhã, ao despertar, muito perturbado, mandou chamar todos os divinos, as nossas versões traduziu todos os magos, todos os divinos do Egito e todos os seus sábios. Contou-lhes os sonhos, mas não havia ninguém que pudesse dar a interpretação. Então o copeiro-chefe disse: Hoje me lembro das minhas ofensas. Vamos orar. Nosso Deus, nos abençoa, ajuda-nos a entender a tua palavra, a concentrar-nos diante de tantas distrações que nós temos quando não estamos naquele lugar separado para esse ajuntar, para esse carral, para essa assembleia. Então nós lamentamos muito estarmos separados, distantes. Nunca é, jamais será, e que nenhum de nós nos enganemos achando que é a mesma coisa. Nosso Deus, é melhor estar juntos, estar reunidos, porque é ali, naquele lugar onde a tua multiforme sabedoria se manifesta, e nós pedimos o que o teu Espírito Santo nos oriente aqui, enquanto livra muitos do teu povo que está padecendo. Leva a tua cura, mas que nós nos lembremos que a morte, ela chega quando o Senhor determinar, e isso não chama-nos em uma imprudência. Há necessidade de crermos tão somente de que nada pode nos atingir, se assim for a tua vontade. Em nome de Cristo Jesus te oramos. Amém. Meus diletos irmãos, eu quero mostrar aqui, de discutir nessa mensagem do capítulo 41, que se trata, na verdade, né, do início parcial do cumprimento
do capítulo 37 de Gênesis. Se você for olhar o 37, quando José sonha com os feixes, com a lua, o sol, as estrelas se prostrando diante dele, aqui no capítulo 41 começa o cumprimento daqueles sonhos. Lembram que nós já falamos sobre sonhos, estão lembrados? Né? Há realmente no ser humano uma fixação por sonhos. Essa fixação é grande. Sonhos nos perturbam. Sonhos, eles refletem muita coisa de nós, mas nós precisamos analisá-lo um pouco à luz da Bíblia, como foi a última mensagem. Na última mensagem, nós vimos que no Antigo Testamento nós conseguimos computar, catalogar 24 sonhos que foram narrados na Bíblia hebraica. É interessante lembrar, primeiro ponto, que no Antigo Testamento os sonhos não são foco central de nenhuma passagem. Se você for olhar, os sonhos têm relações com outros pontos mais importantes. Enquanto que no Novo Testamento nós temos 24 narrativas, né, de sonhos, os egípcios eles eram aficionados pelo sonho. Eles tinham até manuais. Imagina só, os divinos, os magos egípcios, as universidades egípcias produziam manuais de sonho. Eles têm um manual do sonho, dizendo se você sonha com gato. Parece muito com aquele povo que é viciado em jogo do bicho, né? Que sonha e no outro dia interpreta o sonho. Então, os egípcios tinham esses manuais. Agora, o foco que nós vemos aqui, do sonho de José que ele teve, ao cumprimento que começa aqui no 41, ou no capítulo 40, quando José interpreta o sonho do copeiro, interpreta o sonho do padeiro, e pede simplesmente no verso 14, lembre-se de mim. Se você olhar no capítulo 40, no verso 14, quando ele ajuda aquele copeiro, ele pede, lembre-se de mim. E é exatamente no capítulo 41, no verso 9, 2 anos depois, 2 anos depois, que o copeiro diz: hoje eu me lembro dos meus pecados. Foi traduzido como ofensas, mas literalmente pecados. Hoje eu me lembro. E ali, 2 anos depois, ele menciona o nome de José. E é importante ver que no versículo 23, isso é importante, do capítulo 40, se você olhar na sua Bíblia, o copeiro não se lembrou de José. E é mais enfático ainda, né? Ele se esqueceu de José. Ele se esqueceu por quê? Porque José era um Zé Ninguém. José não era alguém para ser lembrado. José não era alguém marcante na concepção de um copeiro de Faraó, aquele que experimentava o vinho, aquele que experimentava a bebida antes de servir a Faraó. Então, esse é um aspecto claro, importante para a gente destacar, e Moisés, o autor de Gênesis, assim o faz. Ele destaca bem claro que ele se esqueceu dele. Ele era ínfimo, pequeno. Mas é interessante, voltando, que na última mensagem, quando eu falei sobre os sonhos, né, a Bíblia, ela tanto narra ocasiões que Deus usa sonhos, e aqui é uma dessas narrativas, o capítulo 37, o capítulo 40, o capítulo 41. Temos também lá em Daniel, muito parecido, né, o rei Nabucodonosor. Mas apesar da Bíblia narrar ocasiões, ela às vezes ela condena fortemente pessoas que vivem atrás de sonhos, pessoas que vivem atrás de sonhos. Ela condena abertamente. Eu até diria que ela nunca recomenda ninguém interpretar o seu próprio sonho, porque Faraó podia ter interpretado o seu sonho, os seus magos poderiam ter interpretado, Nabucodonosor poderia ter, os seus magos poderiam ter interpretado, mas o ponto central é que a atitude de José aqui é bem consoante à rejeição do Antigo Testamento a práticas ocultas, né, e essas dependências de profecias como um meio de descobrir a vontade de Deus. É tão perigoso
que Deuteronômio capítulo 18 vai nos alertar, inclusive apontar a pena capital, pena de morte, para quem profetizar algo e não se cumpre. É muito importante. E lá em Deuteronômio capítulo 13, nós vimos na última mensagem, do capítulo 13, verso 2 e 6, nós vemos ele nos esclarecendo sobre sonhos, e temos até Isaías 28, 29 e 8, e Jeremias também, que o cara tá morrendo de fome, aí vai dormir, sonha com comida, e no outro dia acorda dizendo que é profecia. Ah, vai te catar, rapaz. Tá, dorme com fome, sonha com comida e depois vem para cá dizer que é profeta, vai dar profetada. Então é até irônico da parte de Isaías capítulo 29, versículo 8. Então, eu quero que você entenda que eu não estou aqui dizendo ou confinando Deus, dizendo que ele não pode fazer o que quer. Aqui em José ele fez. No capítulo 37, ele tem um plano, e eu vou mostrar qual é o foco e por que esses sonhos estão envolvidos. No capítulo 40, a mesma coisa, e no capítulo 41, a mesma coisa relacionado a sonho. Mas é muito importante lembrar que o sonhador ou o profeta que disser algo que não se cumpre, então vai para a pedra. Toma cuidado com isso aí. Isso aqui é só uma, tá bom? É um alerta. Mas vamos voltar aqui para o foco do capítulo 37 até onde nós nos encontramos aqui. Eu creio que isso é muito importante. O que é que nós encontramos lá? Deixa eu me situar com você. No capítulo 37, nós temos ali a separação, né, de José. Ele é separado da sua família e ele vai lutar para sobreviver numa terra estranha, e lá ele vai ter a chance de experimentar dois picos da prosperidade. Dois. No 39, ele experimenta a prosperidade, mas ele é um prisioneiro. É isso que muitos crentes não conseguem entender. José é um prisioneiro, mas o capítulo 39, por várias vezes, diz: José achou o favor de Deus, achou graça. Potifar, o patrão de José, achou graça. Imagina que José tinha tudo ali naquela prisão para ser uma pessoa amargurada, para ser uma pessoa cheia de angústia, tudo que fala, né, é do inferno, é daquilo que lhe amarrou, que estragou o seu futuro, e ele deixar de focar nas lentes espirituais que te ajudam a olhar as circunstâncias e a interpretar estas circunstâncias à luz da vontade perfeita de Deus. O sonho de José jamais seria cumprido, do capítulo 37, se José na prisão não entendesse que mesmo ali havia uma vontade de Deus e ele estava no deserto ou na solidão da preparação. Ninguém que quer ser próspero terá condições de se manter próspero e sadio se ele não passar pelas bifurcações da vida, meu caro. Entenda o que eu estou te dizendo. José precisava pegar algumas bifurcações, porque ele ainda não estava preparado. Vamos aqui pensar, raciocina comigo. Aqui mesmo no capítulo 40, ele então sai para a prosperidade, vira um escravo de elite, uma mulher segura a sua roupa, ele vai preso. Lá ele consegue interpretar no capítulo 40, ajudar dois homens que estavam aflitos, para ser logo em seguida esquecido. E novamente ele tinha tudo para ser angustiado e dizer, não tem jeito não. 13 anos de sua vida nesses altos e baixos. Agora pensa comigo aqui uma coisa. Quero que você raciocine comigo. Vamos raciocinar juntos. Você já parou para pensar se José, assim que ele interpretou o sonho do copeiro, e o versículo 40, capítulo 40, versículo 23, diz que o copeiro se esqueceu de José, não se lembrou. Já pensou se ele tivesse lembrado imediatamente, tivesse libertado a José, José tivesse voltado lá para o Egito, tivesse voltado achando que está tudo beleza,
completei, né, minha missão. Já pensou nisso? Ele foi esquecido por 2 anos e ele poderia estar ali com a boca cheia de maldição. Mas ele aguardou o momento, porque um outro sonho haveria de libertar. E é exatamente esse sonho de Faraó do capítulo 41 que nós vamos encontrar no verso 9, que José só foi lembrado no momento certo. Preste bem atenção nisso aqui. José só foi lembrado no momento certo. E no momento que ele é chamado, no versículo 14 do capítulo 41, Faraó manda chamar a José e logo às pressas, José barbeou-se, literalmente parece que ele rapou a barba, a cabeça, tudo, chegou lá liso, totalmente liso, mudou de roupa, lembre-se que roupa é sinal de prosperidade aqui, aponta muito bem, e ele chega diante de Faraó, mas tem uma coisa que me chama a atenção, e aqui é o que eu quero destacar, a questão dos sonhos. Qual é o papel dos sonhos? Olha, os sonhos não têm, né, papel nenhum. Os sonhos não têm papel nenhum. Deus é que tem um papel e vai usar na sua multiforme sabedoria tudo da maneira como lhe agrada. Tudo da maneira como lhe agrada, numa época que ele tem uma missão específica. Então, os sonhos do capítulo 37 jamais podem ser interpretados se você não se ligar nesses versículos que eu quero ler com você. E aí eu vou fazer o desfecho aqui, eu não vou me estender na exposição, porque é uma narrativa muito conhecida, hollywoodiana, tem tudo aí. Eu vou para alguns aspectos, algumas coisas práticas. Primeiro ponto, versículo 16. Ele chega diante de Faraó, e Faraó é um deus, lembre-se disso, né? Faraó é um deus, é o filho de Ra. Então ele tem todo o poder. E ele diz: Eu tive um sonho e não há quem interprete. Porém, eu ouvi falar a teu respeito de que quando houve um sonho, é capaz de interpretar. Aqui, se fosse alguém como nós, não sei se dá para você ver, né? Vou até olhar ali na imagem ali, né? Ver se abrindo a mão, você já estaria já, né? Com o nariz empinado. Pois é, Faraó, você sabe que nós temos muita, né? Condição da gente fazer o que quer, nós somos os bambambãs, né? Eu sou o cara, né? Eu sou o cara. Eu ouvi falar que tu és capaz de interpretar. Olha o foco dessas passagens aqui. Se você tiver dúvida na hora de ler a sua Bíblia e você perguntar sobre o que mesmo trata a passagem do capítulo 41, é sobre sonho de Faraó, é sobre o quê? Aí José começa no verso 16. José peremptoriamente respondeu: Isso não está em mim. Deus é quem me dará a resposta favorável para Faraó. Não há nenhuma razão para que José aqui se ufanasse, se exaltasse, fizesse a autopromoção. Agora eu me dou bem porque eu sou o cara. Esse não era o tipo de personalidade de José. O cara que se tornou e vai se tornar aqui, ele está na iminência de se tornar o vizir, o cara mais importante depois do imperador. Seria esse aqui, José, o primeiro-ministro, assim dizer. Ele diz: não eu, não eu. Essa é a primeira vez que ele diz isso. Mas sobre o que mesmo é esta passagem? Vamos para o verso 25. Faraó conta tudo direito, conta o seu sonho no verso 25. José diz: Então José respondeu: O sonho de Faraó é apenas um, ponto e vírgula. Deus revelou a Faraó. O sonho é um só. Deus revelou a Faraó. Sobre o que mesmo é esta passagem? Versículo 28 diz o seguinte: Esta é a palavra, como acabo de dizer a Faraó. Deus manifestou a Faraó. Deus manifestou a Faraó.
Sobre o que mesmo é esta passagem? Versículo 32. Versículo 32. O sonho de Faraó foi repetido. As sete vacas, as sete espigas. Ele diz: a razão é simples. O sonho foi repetido, porque a coisa é estabelecida por Deus. Por Deus. E de novo ele repete: e Deus se apressa a fazê-la. Sobre o que mesmo é essa passagem? Sobre o que mesmo é esta passagem? Versículo 38. Depois, Faraó disse a José: visto que Deus revelou tudo isto a você, não há ninguém tão ajuizado e sábio como você. Deus manifestou, Deus revelou. Faraó dizendo agora, sobre o que mesmo esta passagem, pastor? Versículo 39. Depois Faraó disse a José: visto que Deus revelou tudo isto a você, você será o administrador da minha casa. Sobre o que mesmo, pastor? Essa passagem, versículo 51 do capítulo 41. Olha aí comigo. As profecias começam a se cumprir, o sonho começa a se cumprir. Os anos de abundância chegam. E antes de chegar a fome, nasceram dois filhos a José. Ao primogênito, verso 51, José chamou de Manassés, pois disse: Deus me fez esquecer todo o meu trabalho e toda a casa de meu pai. Sobre o que mesmo, pastor, essa passagem, o verso 52 vai dizer o seguinte: ao segundo deu o nome de Efraim, pois disse: Deus me fez próspero na terra da minha aflição. Sobre o que mesmo essa história, povo de Deus? Sobre o que mesmo nós estamos lendo? Nós podemos ler sobre história de egos, podemos falar de humildade, podemos falar de prosperidade, podemos falar de aflição, mas a história de José é sobre a ação soberana de Deus para criar e sustentar o seu povo. Sobre o que mesmo é o capítulo 41? É sobre a ação de Deus na história para sustentar o seu povo, mas enquanto isso, para que o seu povo sobrevivesse, todo o Egito, todo o mundo pôde desfrutar do socorro de Deus, da sua graça preveniente, que estava acessível a todos naquela época. Então, para aqui, para pensar nessa ação soberana de Deus, porque tudo começa com o capítulo 37, um pecado hediondo. Mas é importante te lembrar que nenhum pecado, por mais hediondo que ele seja, ele pode estar fora do controle de Deus. Nenhum pecado, por mais hediondo, que foi o pecado dos irmãos de José, estavam fora as ações deles do controle de Deus. Deus, em sua concorrência, estava agindo em cada detalhe desses pecados, para cumprir um propósito redentivo muito gigante. Aqui, então, com toda humildade, entra a figura de José. Essa figura tem muita coisa para nos ensinar. Porque quando ele chega diante de Faraó, ele declara: as interpretações pertencem a Deus. É novamente uma daquelas esplêndidas declarações de Moisés, que ele ama, né, e muito além das circunstâncias de forma programática, né, ele gosta realmente de estruturar bem claro, deixando bem claro isso aqui, que José está dizendo: esse suposto dom não é uma arte humana do livro dos sonhos, é uma ação
É um carisma de Yahweh que tem um plano maior na vida daqueles, da maneira que ele quer agir. Então, para pensar, porque eu estou falando de prosperidade na terra da aflição. E eu quero trazer algumas aplicações aqui. Tem muita coisa, gente, que poderíamos destrinchar, mas vocês perceberam sobre o que é essa passagem. Então fica aqui uma dica hermenêutica, né? Uma dica de interpretação, uma dica de exegese. Para que eu vou me perder em tantos detalhes e deixar de notar que é aqui nessa passagem que Deus começa a cumprir aquilo que inicia lá no capítulo 37, preparando para trazer o seu povo para o Egito. E dali, então, executar a grande redenção. Vamos falar um pouco, vamos tirar algumas aplicações para hoje à noite. Pode ser que eu ainda volte para esse texto, mas eu pergunto a você, saber se eu conseguir comunicar ou não, eu pergunto, sobre o que mesmo é esse texto? Deus, 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 por 8 vezes até Faraó reconheceu. Então vamos tirar algumas lições muito importantes aqui dentro desta pregação. Algumas aplicações. Estamos falando sobre prosperidade, prosperidade aonde Deus se torna real, porque o ímpio ele é mestre na arte de ser próspero. O crente é duro para ser próspero. Olha, o crente para ser próspero é muito complicado, é muito raro, muito raro. A razão é muito simples. A prosperidade traz consigo muitas armadilhas. Agora, quando o crente tiver a oportunidade de ser próspero, ele precisa aqui aprender alguns segredos. Vamos lá, vamos dar alguns segredos. O primeiro segredo que eu vou chamar é o segredo ou lições na prisão. Lições na prisão. José está preso. Todos nós sabemos que ele foi preso. Estava muito bem na casa de Potifar. E ele foi preso no capítulo 40. Na prisão, Deus removeu todo o idealismo sonhador da vida espiritual de José. Olha, se tem uma coisa que me deixa assim um pouco ranzinhos, impaciente, é com os idealizadores, o idealismo sonhador, que a pessoa não consegue aprender na circunstância que está e então está sempre pensando para além dela, mas cega-se para mudar a si mesmo, para experimentar uma transformação de si mesmo. Disparou um alarme aqui logo agora, é o diabo aqui que esquentou. Você veja como são as coisas, né? Deu certo. Vamos nós. Volta aqui comigo aqui, certo? Nem sempre Deus vai te levar direto para a prosperidade, porque você não está preparado para ela. Você talvez está aí num idealismo sonhador, num casulo, fora da realidade, sonhando com coisas, e você não tem uma lente, um óculos espiritual que você precisa aprender. E aqui eu vou passar o óculos para vocês. Eu vou dar o óculos, que eu vou chamar de lentes da vontade de Deus. Por que José estava pronto para sair da prisão no capítulo 40 e se tornar o primeiro-ministro do Egito? Por quê? Porque na prisão, Deus então amadurece a José e livra José de um idealismo sonhador, que era aquele menino contadorzinho de sonho, sem entender que a vida é dura, sem entender que a vida dá pancada na gente. A vida não é fácil e nada fácil fica fácil. Tudo fácil vai embora fácil, tudo fácil tem muitas armadilhas. Você pode ler como você quiser, mas se você quiser o detalhe de José e o segredo do sucesso de José é esse. As lentes da vontade de Deus sempre estava entre José e as circunstâncias. A circunstância da prisão era terrível. Como é que alguém pode dizer que José achou favor
de Deus ali na prisão. Como é que pode dizer que Deus fez José prosperar dentro da prisão? 2 anos. Eu e você certamente diríamos, conversa, conversa. Mas José tinha um óculos da vontade de Deus, que ele olhava cada circunstância. E aquela lente da vontade de Deus permitia José a perceber que Deus estava no meio delas, estava ajudando a José. Deixa eu trazer isso aqui para uma outra maneira e você vai me entender. Enquanto você não aprender o segredo do contentamento, eu não estou falando do conformismo, segredo do contentamento, aprender a olhar as circunstâncias pelo óculos, pelas lentes da vontade de Deus, você não está preparado para ser usado por Deus em outras circunstâncias. Vamos pensar aqui do seu namoro, aquele que terminou e você entrou em depressão. Vamos pensar do seu trabalho, aquele que você achou que era o fim do mundo, que era o fim do mundo, era o terror da sua vida. E você achava que estava tudo terminado. Eu passei por isso. Eu passei por isso. Eu achava que a minha vida tinha acabado, meu ministério tinha acabado, que tudo não fazia sentido para mim, que tudo que eu fiz na vida, tudo que eu investi, vindo para Fortaleza, eu achava que seria uma maldição para mim. Eu odiava a capital. Eu odiava, eu não via Deus aqui, para ser bem sincero. Eu odiava considerar vir para a capital. Jamais imaginava que Deus tinha um plano para a minha vida e tem um plano para a minha vida. Por isso eu caí em depressão. José não. José não. José conseguia ler as circunstâncias, porque entre as circunstâncias e ele tinha uma lente da vontade de Deus e ele era capaz de entender que mesmo que as coisas não pareçam tão boas, ainda assim Yahweh está me preparando, está me colocando nessa bifurcação, está atrasando o meu preparo, porque quando chegar a hora, finalmente eu estarei pronto. Porque isso é importante na prosperidade cristã. Não é na prosperidade do ímpio. O ímpio não precisa se preocupar com isso. Mas o cristão sim. Por que o cristão precisa se preocupar com esse tipo de prosperidade? Porque há uma tentação muito sutil que acontece conosco. Nós reclamamos tanto das circunstâncias que nós ficamos cegos para enxergar Deus nelas. Você já parou para pensar? Todo lugar que você pisa, você reclama, tudo que acontece, você se queixa, se queixa, se queixa, reclama tanto que você fica cego, ou míope, ou estrábico, a ponto de não enxergar Deus nessas circunstâncias. Vamos aprender com isso, meus amados irmãos. Vamos usar essas lentes da vontade de Deus para a gente poder encontrar Deus mesmo nas circunstâncias atuais. Isso aqui é uma lição. A outra, eu já disse isso antes. Nós precisamos lembrar que os caminhos de Deus são sempre enigmáticos e muito profundos. Mas é importante, com essas lentes da vontade de Deus, se lembrar que ele jamais vai nos colocar aonde não podemos servi-lo. Jamais. Os dois, o copeiro e o padeiro, foram parar lá na cela de José. José tinha tudo para dizer: se vire. Quero saber que quem está com cara feia ou quem não está. Eu quero lá saber. Eu já estou na desgraça mesmo. Que se arrebente o resto do mundo. Esse não era José. Então, quando a gente fala de prosperidade na terra da aflição, eu não estou falando você só tem um jato, não. Eu estou querendo dizer que é possível ser próspero dentro de um limite até estranho. Como é que você vai ser? Deus fez José ser próspero no presídio? Como é que isso é possível? Só é possível se você entender que não são as coisas materiais em si que é o ponto da prosperidade,
mas é um olhar que enxerga Deus e o seu favor em toda e qualquer circunstância. É um olhar que enxerga a Deus e o seu favor em toda e qualquer circunstância. Isso é muito importante. Fique atento para isso, porque Deus jamais vai te colocar num lugar onde você não pode servi-lo. Portanto, você precisa sim, você precisa perguntar a Deus: Deus, eu sei que as coisas estão difíceis, as portas estão fechadas, eu não consigo ver saída, mas quem sabe que é exatamente o tempo que Deus precisa e quer e determinou no teu preparo. É só não ser cego. Pede a Deus para enxergá-lo nessas circunstâncias. Peça a Deus, meu irmão, minha irmã. Olha bem a questão. Não seja obstinada, obstinado a insistir em ver tudo como negativo e ruim e não colocar a lente da vontade de Deus para entender que Deus, quando nos coloca numa bifurcação, ele só está nos preparando para nos levar ao seu destino, aonde ele quer que a gente chegue. Então vem a outra aplicação aqui. Fixe os olhos em Deus na adversidade. Na hora que a coisa apertou para você, não deu certo, você pode tentar, a tentação é de você se estourar com tudo que você puder imaginar. Mas é naquela hora que os seus olhos e o seu coração precisam ser colocados em Deus, porque quando Deus faz isso, te coloca nesses detours, né? Nessas bifurcações que alongam a sua jornada, ele sempre o faz com uma razão. E geralmente ele está te preparando para algo melhor, mas jamais você vai chegar em algo maior e melhor se você não conseguir fazer a leitura das circunstâncias que Deus está te amadurecendo, sem considerar a vontade e a glória de Deus. Então, na hora que a coisa estiver ruim, é ótimo olhar para Deus. Mas na hora das coisas ficarem boas, vigiemos nós, porque é muito perigoso. José, no capítulo 31, se você for olhar, no verso 42, eu ainda vou falar sobre ele. Faraó tirou seu anel sinete da mão e o pôs no dedo de José. Mandou que vestisse com roupas de linho fino e lhe pôs no pescoço um colar de ouro. Tudo que José passou durante 13 anos de miséria. Conta aí, 13 anos. 17, sai de casa para nunca mais voltar. Seus irmãos querem matá-lo, jogam numa cisterna, pega suas vestes, vende como escravo. Ele pensa que agora sim, agora deu certo, agora eu estourei, eu estou bombando, eu estou no pico. Aquela mulher desgraçada arranca as vestes dele e ele sai da casa do capitão e cai numa prisão miserável, numa masmorra, para ser esquecido para mais 2 anos. Depois de ter feito o bem, ele poderia concluir com amargura: o que é que eu ganho fazendo o bem? O que é que eu ganho? Cadê Deus? Interessante que em todas as demais passagens é sempre dito: e Deus estava com José, e Deus fez com que José prosperasse. No capítulo 41, o nome Deus fazendo José prosperar não vai aparecer, mas é muito claro que quando esse sinete chega na mão dele, quando esse colar de ouro é colocado e essa veste de linho fino é colocado, José chegou no pico da prosperidade. Mas é aqui que todos os piores riscos vão tomar conta de José. É aqui. Mas José tem um segredo sempre na mão. Sobre o que é essa passagem? José responderia: sobre Deus, sobre Deus, sobre Deus, sobre Deus, sobre Deus. Porque é sempre assim, irmãos. Às vezes, Deus vai atrasar o seu destino para levá-lo a um lugar aonde você tem mais do que você pode lhe dar. Quando você olhar que tem mais do que você pode lhe dar, um colar de ouro no seu pescoço, um carro que é o segundo carro de Faraó, ali você precisa confiar totalmente nele.
e ali você precisa dar a Ele toda glória, porque é sobre isso que fala da prosperidade na vida cristã. É sobre Deus e não sobre nós. É sobre o plano de Deus e não sobre nossas ambições e idealismo sonhador. Baixa a bola, exalta Deus, guarda o teu coração. Que Deus te abençoe, que Deus fortaleça cada um de vocês nessa semana, que Deus vá ao seu encontro com a sua cura, aqueles irmãos que estão enfermos, aqueles que estão na enfermaria, na UTI, aqueles que estão lutando. Sintam-se abraçados, guarda o teu coração, tudo sobre ele, por meio dele e para ele. A ele seja glória e honra para todos sempre. Amém. Boa noite. Deus abençoe. Muito obrigado.